achamos que a economia brasileira já está em franca recuperação, daqui a pouco já pode andar com suas próprias pernas. Talvez o problema mais dramático seja a renda, que a distribuição de renda é muito desigual. Agora vai aumentar tudo e o salário não vai aumentar, tu vai ficar desempregado. O Brasil tem possibilidade de dar a volta por cima. Eu acho que a vida é limitada, isso aqui para quê? Para ter o melhor. Você vive isso é precário, isso é loucura. Tu fala assim, brother, qualquer hora você vai ver já dentro de casa. Vai. Wonderful. Cada dia é uma sobrevivência, cada dia é um leão que a gente mata. O modelo econômico é ruim, se esgotou. O brasileiro pode e deve sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. Quem come hoje em dia, uma vez por dia, está muito bem. Aqui dentro dessa comunidade é. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. De que nós vamos sair da crise, não tenho a menor dúvida disso. Perdeu, cuzão! Tempo atrás, estava ganhando um dinheiro forte trabalhando no cinema, as coisas estavam funcionando, tinha um futuro. Você viu uma galera saindo da classe D e indo para a classe C, que você vai falar assim, uma hora sou eu. A classe C eu vou para a classe B, e a tendência era melhorar. Em 2002, eu resolvi fazer um curso de técnico de enfermagem. Depois do curso, eu consegui 2 empregos, a renda ficou ótima, era R$3.000. O Brasil vinha num processo de crescimento inclusivo, isso durou até 2014, e daí para frente a gente viveu o outro lado da moeda, quer dizer, a renda caiu e a desigualdade aumentou. Logo quando eu comecei a trabalhar nos 2 empregos, eu procurei o conforto. O que é o conforto? É ter uma máquina de lavar, um micro-ondas, sanduicheira, batedeira. Tinha um dinheiro meio que guardado no banco e peguei em média uns 12 mil. Invisto numa barbearia, eu pagava 1.200 de aluguel, pagava um alguém para ficar lá, pagava Wi-Fi, pagava água. E aí, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, o cinema parou. E daí, eu me vejo não conseguindo pagar a barbearia. Eu tenho que continuar pagando a pensão das minhas filhas, eu tenho que continuar pagando o plano de saúde delas. Eu não vou me endividar mais aqui. E aí entrego a barbearia e fico nessa. Fiquei desempregada. Meu marido não conseguia mais fazer bicos. E aí ficou cada vez mais difícil. Um salário, uma pessoa só trabalhando, é o gás, é o material de limpeza, transporte. A minha mãe é que contribuía com a nossa alimentação, com a renda dela de aposentada. Eu montei a fábrica de bolsa, foi bem, tocou, tinha 22 funcionários. Aí, enquanto não existia importado, estava ótimo. Eu vendia 20 mil reais por dia ali. Eu não sei como eu cheguei nessa situação, não era pra estar nessa. Até eu me questiono, cara, o que eu fiz com o dinheiro? A ideia de que a gente teve uma classe média que foi melhorando nos últimos anos e que talvez ela tenha passado, o que alguns especialistas chamaram, ele passou a catraca, eu adotaria uma imagem muito mais de entrou numa porta giratória de hotel, ele verifica o que tem lá dentro, ele consegue enxergar que existe um mundo muito diferente daquele mundo que ele estava lá fora, mas a porta continua girando e de repente ela está olhando de novo para trás. De 2008 a 2010 eu morei aqui durante 2 anos. Um apartamento de 3 dormitórios, tinha 2 vagas na garagem, tinha 2 carros aqui, todos 0, né? Ganhava para isso, não tinha condições de pagar. Vivia tranquilo, né? Bem. A pobreza aumentou bastante no Brasil. Ela tinha caído 75% de 1990 até 2014 e subiu 40% nesse período de crise. And a very interesting aspect of the 2000s was what we call the squeezed middle class phenomenon, squeezed between the large mass of people whose incomes at the bottom were growing, about for 60% of the population,
And then the groups at the very top, the richest 1%, 0.1%, and then this group in the middle, so it had very low, for some parts, zero income growth, or depending on the years you take, negative. It was quite a remarkable reversal in such a short time and generated so much more pessimism about the Brazilian growth process. As pessoas estão desesperadas. Você imagina o que você ter todo mundo na sua casa desempregado. Numa situação onde outros meios que você poderia trabalhar, correr, se virar, também estão com dificuldade. E aí, como é que nós vamos viver? As pessoas têm que se sentir parte de um projeto. Mas é muito difícil entender que isso não é um jogo de soma zero, quando você tem assim aberrações como o famoso Bolsa Empresário aqui no Brasil. Então essa ideia, não, vou defender o Brasil, a empresa nacional, beleza. Em algumas estratégias até isso pode fazer sentido, mas no geral não faz. O preço do ônibus não para de crescer, o preço do gás não para de aumentar, o salário não aumenta e você fica com medo real, que é o que eu tô. O ciclo que a gente teve no governo Lula e primeira metade do governo Dilma aconteceu em setores de baixa qualificação. Mas cadê os setores mais dinâmicos da sociedade? Cadê indústria de ponta, novas tecnologias? Você não tem. E olha, não tem já uns 30 anos no Brasil. O Brasil optou por políticas de desenvolvimento nacional desenvolvimentista dos anos 50, 60, 70, concentrou os recursos públicos em subsídios e proteções e no ensino superior que atendia a elite. E descuidamos do ensino da maioria. O Sol Nascente ganhou o título de maior favela da América Latina, né? O nosso IDH, que é baixíssimo, né? Aqui nesse trecho 3 aqui, embaixo nós temos uma escola pública que não atende, que atende metade das crianças. A educação nunca foi democrática e universal. O Brasil é o segundo país de maior população de origem africana e mesmo assim nós temos, no que se refere à educação, um marcador de raça muito forte no sentido de que são os homens negros aqueles que têm menor acesso à educação. A educação, ela exemplifica como as políticas sociais públicas foram negligenciadas no Brasil. E agora, que a inteligência, o conhecimento é tão importante no crescimento, nós temos gerações e gerações que não tiveram acesso à educação que outros países tiveram. A minha primeira filha, ela fez o ProUni e conseguiu se formar em Direito. A segunda filha, ela conseguiu fisioterapia através do FIES. Já a minha terceira filha se formou em secretariado através do SISU. Meu quarto filho, ele não vai fazer faculdade, pelo menos se for para pagar, não temos condições mais. E o interessante é que as cotas fizeram com que a representatividade dos alunos negros, pobres de escola pública aumentasse muito. Então essas universidades, apesar de você ter gasto bastante, elas dão retorno para a sociedade, porque esses jovens vão triplicar o salário mensal para o resto da vida. Agora, eles vão triplicar o salário se eles arrumarem emprego, acho que essa é a questão, né? Eu moro aqui no Sol Nascente, você vê aqui, aonde tem emprego aqui, não tem. Estou desempregado, estou com mais de 2 anos desempregado. O ciclo está fechando e só está caindo para o lado da gente, para o lado mais fraco. É algo assim contraditório. Por exemplo, nós temos aqui do lado, Brasília, que tem servidores públicos, né, do alto escalão e tal, que tem salários bem avantajados até em relação a outros estados, né? Os servidores públicos no Brasil, eles ganham, em média, quase o dobro dos assalariados no Brasil. Agora, os servidores do Distrito Federal ganham quase o dobro dos servidores públicos do Brasil. Portanto, eles ganham praticamente 4 vezes mais o salário de um assalariado médio no Brasil. Isso claramente mostra uma certa desconexão. Hoje nós temos a nossa população aqui com, eu acredito que deve ter aí na faixa de mais de 50% da população em situação ou de desemprego, ou subemprego, ou se virando de alguma forma para tentar sobreviver. Na verdade, as pessoas dão graças a Deus quando conseguem para comer. O
Brasil traz na sua história uma série de elementos que podem dar alguns caminhos para nós pensarmos na desigualdade. Deixamos de ser uma colônia em 1822, mas passamos a ser uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. O Brasil também foi o país que recebeu o maior contingente de escravizados, o que fez com que a linguagem da escravidão se impusesse entre nós, e com grandes consequências porque ela naturaliza a diferença. O Brasil também foi uma colônia de exploração. Com isso, nós constituímos um país de grandes propriedades e também de grandes mandonismos e de grande concentração de terra. É tanto dinheiro e a gente sem nada, tá entendendo? Porque nós sobrevivemos só com salário mínimo. Quando a gente chega num momento desse, ficar desempregado, eu fico até assim, tá lá, sabe? Amanhece o dia, o filho da gente quer comer, é triste. Né? Eu fico meio, assim, lamentável, né? Eu vou te falar essas coisas. Né? A desigualdade que vinha reduzindo junto com o aumento de renda, na época do boom de commodities, etc., os dois estão jogando para baixo. Se a gente tem alguma retomada na economia, ainda que tímida, pela renda média, não existe recuperação. A recuperação é muito tênue. No meu caso, eu tive uma sorte de ser inserido no cinema, porque expectativa de vida na favela você não tem acesso a escolas, você não tem acesso à informação. Você vai fazer o quê? O que está mais perto, o que está mais dentro da tua realidade. Ou vai para vender bala no trem, ou vai para praia aqui vender suco, catar latinha, ou vai roubar, ou sei lá. O lugar onde você nasce, a família onde você nasce, são muito importantes para quem você vai ser no futuro. Se você nasce numa família pobre, você vai ter dificuldades a vida inteira. O que falta no Brasil é perspectiva de mobilidade. Eu percebi que Paraisópolis era diferente do entorno quando as minhas tias tinham que dizer que moravam no Morumbi para ter alguma oportunidade de emprego ou de curso, ou mesmo imatricular a gente na escola. O pessoal olhava para a cara e via que não era a cara do Morumbi, mas se dissesse que era Paraisópolis, não dava oportunidade. Por que o senhor nunca trouxe suas filhas aqui? Porque eu tenho vergonha, está de fora. Tenho vergonha de não ter o que oferecer de melhor para eles. Não, prefiro não trazer. Não trazer, jamais. Aliás, nem minha filha, nem ninguém. A gente juntou um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, vamos comprar essa casa, compramos por 10 mil essa casinha aqui na época. E aí minha mãe tinha uma casinha também em Belfor Roxo, que também tem... Ai, cara, posição desse tiro. Às vezes eu penso em trazer meus filhos pra cá. Como é? Imagina agora. Imagina. Tem um cara aí fazendo uma construção, nem pagou. Ele tá com a pazinha dele, porque já pode ver que já virou rotineiro. Tem um cara fazendo obra aí, ó. Fazendo obra aí pra ele. Eu que não vou, eu tenho medo, tenho meus filhos pra criar, mas não vou nem na laje, não, imagina, eu sou confundido aí. O cara tá, mas porque pra ele virou rotina, já tá, todo dia tem, tá, então. Só mais um dia. Eu tô, mãe, tô em casa sim. Cuidado aí, pelo amor de Deus, tá? Tá bom, mãe, tranquilo. 10h39, dia 13/5. Tiros sendo ouvidos no Vidigal. Atenção na Niemeyer. Atenção no Vidigal, pô. Atenção na Niemeyer.
morre. Atenção, burguesia que passa pela Niemeyer. O aumento da desigualdade, ele tende ainda a piorar o crescimento econômico por vários canais. Um dos canais é o aumento de violência, que de uma forma desestrutura as atividades produtivas para além dos custos diretos da violência. Aqui no Vidigal você consegue ver o Leblon, que é o metro quadrado mais caro que tem aqui no Rio de Janeiro. Aqui, do nada, acaba a luz, bum! E lá o Leblon, ó, tudo iluminado, ali não pode acabar a luz. Aqui pode. Aqui não vem carro dos Correios, mas caveirão vem. Preciso ter uma discussão sobre prioridades. Se o nosso foco é combater a desigualdade, vamos melhorar esses territórios que estão excluídos totalmente do orçamento público. E se a gente não tem uma política concreta, real, de divisão de oportunidades e riqueza, infelizmente nós vamos compartilhar as tragédias que essa concentração gera. A gente gasta uma porcentagem grande do nosso PIB com a nossa política social. A gente aloca mal, a gente está gastando muito dos nossos recursos da área social com transferências e bem menos com equalização de oportunidades. O Bolsa Família é um fantástico primeiro programa, mas não é suficiente as pessoas passarem daquele nível de renda baixíssimo. Elas têm que ir muito além. E tinha que começar a alocar, começar a criar pontes, ou vamos dizer, conexões entre os programas, quer dizer, o sujeito que sai do Bolsa Família, ele vai para onde? O abono salarial, o empreendedorismo, o microcrédito. No Brasil, no fundo, nós criamos um Estado que é uma máquina de transferir dinheiro de um grupo para outro, de uma maneira muito confusa e atrapalhada. Mas que no fim do dia a política pública, para a maioria, né, é sacrificada, né? Em meio a esse emaranhado de transferências que existem. A desigualdade é tal que as coisas ficam disfuncionais. Isso é, por exemplo, o alimento para populismo, que por sua vez é uma força totalmente nociva à construção de boas políticas públicas. Não deixe ninguém meter o pau no que está sendo feito no Brasil. As economias, o Brasil está se posicionando para ser um dos melhores países do mundo! Eu tinha 7 anos na época, né, que o Lula foi eleito, em 2002, e pelo que eu me lembro, ele fez coisa certa. Eu não vou falar que ele fez só coisa ruim, ele fez coisa boas também. Na questão de abaixo de preços de alimentos, melhorou, né, eletrodomésticos, chegou a melhorar. Só que foi o problema, né, que naquela época ele abaixou o preço, mas logo depois veio a conta a pagar, né. A galera do PT, a galera lá tava roubando, mas eles tinham, né, beneficiou um pouco o pobre, sabe? Assim, a galera recebe Bolsa Família ainda até hoje. Quando você tem uma série de programas onde um líder em Brasília, ao apertar um botão, esguicha dinheiro na veia de metade da população, através de aposentadorias e todos os outros programas, inclusive o Bolsa Família, isso também cria uma certa desintermediação política que traz algum risco. Acho que a gente não pode fechar os olhos para isso. É populismo puro, né? Falar aquilo que o povo quer ouvir, né? Já o Bolsonaro, acho que ele não era o melhor, mas era a única opção que a gente tinha. Até porque o PT fez o que fez aí durante todos esses anos. Então eu falei, não, aí eu vi as posições dele, as propostas dele, e eu falei, pô, bacana. A gente tende a buscar um certo conforto no cenário global. Falar, não, tem o Trump, tem o Brexit, e o que aconteceu no Brasil, essa virada no Brasil, faz parte do mesmo contexto. And so you get this divided phenomenon between those, the poor who continue to vote or to support PT strongly, versus those that are high up in the distribution, not only richer in income, but also more educated, seem to be the most opposed to the PT.
So you get a strong, I would say, economic class dimension to the political divisions in Brazil that are very linked to inequality because of how the administration, especially the Pitti administration, how that benefited, the incomes of the people at the bottom of the distribution who continue to support them. Não é que o Brasil tenha a menor aprovação das lideranças políticas em 2018, portanto antes das eleições, do mundo. É o pior da série histórica. De 10 anos de dados, você não tem nenhum país do mundo, em mais de 700 casos, com um nível de desaprovação tão alto. Então acho que isso refletiu nas eleições. Se tivesse que desenhar, vamos desenhar um país em que vai ter uma desigualdade muito grande, uma desigualdade extrema e que você não vai conseguir mudar isso tão facilmente. Você não poderia ter pensado num exemplo melhor do que o Brasil. Eu acho que a gente descuidou da forma do Estado intervir na economia e na sociedade. A gente tem pouca paciência em entender a causa, avaliar como é que os demais países fazem e cuidar da política pública. Então, a nossa política pública, ela com frequência é meio uma guerrilha e ela é muito autoritária e violenta. Você muda a regra do jogo com muita facilidade. Então, todos se sentem ameaçados e eu temo qual será o resultado desse processo. Eu não vejo foco nos assuntos ligados à desigualdade, não vejo, ao contrário. E eu acho que isso é gravíssimo. Às vezes perguntam, o pessoal lá fora vai se assustar com isso? Sim, mas muito pior é o pessoal aqui dentro. Em momentos de crise, nós desmontamos ganhos fundamentais, por exemplo, ganhos no fortalecimento institucional do país, que é necessário, ou seja, um país só constrói uma democracia forte se as suas instituições estiverem consolidadas. Por que não estão consolidadas? Porque toda vez que a crise entra, nós voltamos à nossa mentalidade patrimonialista. Eu acho que a gente perdeu esse sentido, esse norte. Você tinha uma direção de combate à desigualdade, acho que o Brasil saiu desse caminho do meio. Mas se você não tiver uma ação muito decidida de combate à pobreza, só o crescimento, a gente vai andar 15 anos e vai voltar onde a gente estava no começo da crise.